Muito bem, mais uma live começando. Eu ainda aqui sozinha. O Instagram. Aê, começamos a receber pessoas. Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live incrível com a Milena Isler. E vamos falar sobre off-road. Como fazer off-road do jeito certo, com bastante diversão, com bastante segurança. E ela tem, inclusive, já um toque importante para vocês a respeito do que aconteceu com o carro dela essa semana, que ela disse que vai contar aqui pra gente. Boa noite, povo que tá chegando. Boa noite, Geraldo, tudo bem? Bastante gente entrando já, tô só esperando a Mia aparecer. Aí, pronto, chegou. Aê, Oi, Thaís. boa noite, mulher, tudo bem? Tá me escutando? Muito bem. Aê, funcionou! Tava, tava curiosa aqui, onde que eu ia apertar o botão. Gente, acabei de ficar sabendo que essa é a primeira live dela. Muito velha, né, meu? Eu nunca fiz Estamos live. estreando aqui. Ah lá, sua aluna já chegou. Aê, Regina, que legal. Muito bom. Oi, gente, bem-vindos, todo mundo. Gente, essa é a Milena. Mi, vou pedir para você se apresentar. Tá, E também vou me apresentar rapidamente depois, porque tem gente que vai vir do seu perfil, tem gente que é do meu perfil, então é legal as duas se claro. apresentarem. Vou, como sempre, começar pedindo desculpas pela deselegância do Instagram, que põe a convidada no quadradinho de baixo. Acho isso um absurdo, É mas não ingrato. é culpa minha. Não, imagina, vamos lá. O que importa é Então o que a vai lá. gente fala aqui, Nossa, e ó, se né? preparem, hein, gente, porque hoje a gente vai falar pra caramba. Vamos lá, você começa ou eu? Você é a minha convidada que se apresenta primeiro. Tá. Eu sou Milena Isler, eu sou instrutora de off-road. Eu criei um canal que chama Engata, que é direcionado para mulheres no off-road. E eu tô aí numa luta já faz alguns anos, tentando passar um conhecimento de off-road como instrutora, mas focado nas mulheres, né? Por quê? Porque toda vez que a gente cria um grupo de off-road, a maioria é sempre homem, grande maioria é sempre homem, as mulheres são minorias, e mesmo nos cursos, quando tem uma mulher, elas acabam ficando constrangidas de fazer perguntas. Então, a minha intenção com o curso de off-road é criar um ambiente mais acolhedor para que as mulheres se sintam mais à vontade. Além disso, eu trabalho como instrutora há mais de 7 anos. Comecei fazendo pequenos eventos com algumas marcas de jipes, de 4x4. E depois eu fui convidada para trabalhar no Land Rover Experience, específico da marca Land Rover, aonde aí sim eu recebi um treinamento específico como instrutora. E aí eu me aprofundei mais nisso que eu nem sabia que era uma profissão, acabei descobrindo que é uma profissão. E aí fui fazer alguns cursos até fora do Brasil, né? Fui lá para a Inglaterra, na fonte, né? Na fábrica da Land Rover, fazer um curso especializado para ser instrutora. E também continuei trabalhando aqui no Brasil. E o que eu mais gosto da parte do off-road é fazer viagens. Então, continuo tentando unir os dois, né? Off-road com viagem, sempre faço viagens de carro para fora do Brasil e dentro do Brasil. E estou focando muito nessa questão de tentar divulgar as mulheres, né? Fazer elas aparecerem no off-road, fazer elas
trocarem de lugar, né? Sair do banco do passageiro e sentar lá no banco do motorista, porque essa simples troca de posição já muda tudo, né? Uhum. É isso. É, Resumindo, é isso. vira uma experiência completamente diferente, né? Ir É no volante e no banco do passageiro. completamente diferente. Uma das duas é aterrorizadora. Depende de quem está dirigindo. Sim. E, poxa, maravilhoso, adorei. Bom, para quem tá aí, que é do perfil da Mi e não me conhece, eu sou Thaís Roland, sou mecânica de automóveis. Desde 2012 eu me dedico a trabalhar só com automóveis e hoje o meu foco é produzir conteúdo para um canal do YouTube chamado Coisa de Meninos Nada, onde eu dou dicas para as pessoas cuidarem bem do carro, não passar perrengue. Então não é dica de abrir motor, nem nada disso. É para o dono do carro, para a dona do carro, para se desenrolar com o carro, saber do que ele precisa. E eu faço também os workshops, né? Que em geral também o pessoal me contrata para fazer só para grupos de mulheres e é bem isso que a Mi falou. Tem um cara, parece que trava Trava. a mulherada de fazer perguntas e tal. Então, quando estamos todas sozinhas, o negócio desenrola muito melhor, né? Exatamente. E, poxa, Mi, É. então eu queria começar perguntando que rolo foi esse com o seu carro, mulher? Gente, é uma experiência horrorosa que eu não desejo para ninguém. É você olhar para fora, aonde você estacionou seu carro e não ver mais ele lá. E não era qualquer carro, né? É o meu carro que eu uso para dar os cursos, para viajar. É um carro que está na minha família desde 2005 e que eu tenho um apego emocional enorme com ele. E eu sempre tomo muito cuidado com o carro. Eu sou extremamente preocupada com segurança. Eu tenho uma trava de ferro que é desse tamanho, com um cadeado gigante. Eu nunca deixo o carro na rua. E esse dia foi um dia, assim, excepcional, que por trocentos mil motivos, nem preciso entrar nos detalhes, mas incluindo o rodízio, né, que Uhum. aqui em São Paulo é rodízio, eu não pude sair com o carro, deixei ele aqui, achei melhor levar para a garagem no dia seguinte, e acabou que ele ficou mais uma noite, né, ia para a segunda noite na rua. E aí eu tinha saído para fazer um trabalho, quando eu cheguei o carro não estava mais lá. Ai, gente. Gente, sabe aquela sensação de que você... Sabe quando você gela da cabeça aos pés, assim? Isso parece um desenho animado. Parece que o chão abre. Então, assim, eu não estava acreditando no que estava acontecendo. E, a- Gente. e na hora, eu já liguei para uma amiga minha para me ajudar. Ela veio correndo para cá, me pegou. Eu falei, não, vou com você na delegacia, a gente vai fazer um BO. E a gente desceu aqui a rua da minha casa, uma quadra. E no caminho, no meio da quadra, a gente parou para falar com o vigia da rua. Enquanto a minha amiga falava com o vigia, eu tocou meu celular, eu atendi e era um cara me extorquindo dinheiro. E, gente, assim, eu comecei a ficar louca, porque o cara falava assim: eu tô com seu carro, foi meus meninos que roubaram. Meus meninos roubaram, eles são usuários de droga, mas olha só, eu não mexo com o carro roubado, eu vou devolver o carro para a senhora, né? Então, você me fala aí onde que eu deixo o carro, que a gente vai largar lá e você vai buscar. Ah, tá bom, vou buscar então. E ele sabia meu nome e sabia Sim, meu telefone. pois é. Não, que eu não sei como ele conseguiu. Ele falou que eu deixei o documento no carro. Eu não deixo documento no carro. O único documento que estava lá é um documento muito antigo, que está no nome do meu pai ainda, e num Hum, endereço antigo. Então, assim, era um documento que eu devia ter jogado fora, mas não é o documento meu. E aí, o cara me extorquindo de um lado e falou: fala aí, onde que eu deixo o carro, né? Aí eu falei: ah, pode deixar numa rua aqui perto. Eu falei o nome da rua. E nisso, a gente estava, a minha amiga falando com o vigia e eu falando com o cara no telefone. E a gente foi descendo a rua bem devagarzinho, chegou na esquina. A gente deu de cara com o meu carro. Não, minha cara foi igual a sua. Assim, eu Como e ela, a assim, gente fez assim, cara? a gente ficou olhando, as duas não acreditavam. A gente, meu carro! Tava na esquina
da minha casa, só que eu não conseguia ver porque ele fez a curva, Aham. né? Mas ele estava na rua de baixo. E a gente a gente ficou paralisada, assim, era uma cena surreal, né? Nossa, não dá nem Porque pra saber o que fazer, né? Porque estão ali, não, a gente, não estão ali. você imagina, você tá no carro, uma pessoa te ligando, falando que vai devolver seu carro e seu carro tá na sua frente. Hã? E o estranho é que tinha um outro carro parado na frente com duas pessoas dentro. E a gente ficou com medo de se aproximar porque a gente pensou que poderia ser justamente o ladrão, É, né? Ou a pessoa que estava me ligando, não sei. E aí a gente tinha uma viatura de polícia próxima, a gente pediu para a viatura averiguar. Eles abordaram as pessoas do carro, descobriram que eram pessoas nada a ver, que aleatório. estavam ali, mas era importante, né, abordar para ver se não tinha algum perigo. E aí eu peguei, o policial falou para mim: pega a chave e tira o carro daqui. Aí eu subi no meu apartamento, peguei a chave, tudo correndo assim, a gente parecia duas loucas, né? Peguei e saí correndo, entrei no carro, a hora que eu abri a porta, a trava tava lá, intacta, Gente, com o cadeado. E como a levar no trava, só para vocês carro? entenderem, é uma trava de ferro que pega, ela trava o freio e a embreagem. Então você não consegue apertar, ela ocupa esse espaço todo. E ela é grossa e pesada. Por isso que não entrava na minha cabeça como que alguém tinha tirado aquela trava. Eu nunca imaginei alguém tirar a trava e roubar meu carro. Enfim, E como que olha tiraram do lugar, como que gente? tiraram do lugar. Aí, meu, a minha cabeça tava passando milhões de possibilidades naquela hora. Mas a hora que eu vi a trava, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: obrigada, Fabrício. O Fabrício é o fabricante da trava. E eu agradeci a ele a cada minuto. Eu falei, gente, se não fosse o Fabrício, e aliás, eu liguei para ele, né? Já mandei mensagem agradecendo, contei toda a história para ele, porque a trava salvou meu carro. Vou explicar o que aconteceu. O cara quebrou o vidro, porque eu tenho imagens aqui do prédio, então eu consegui ver toda a ação. Ele quebrou o vidro do passageiro, entrou pelo lado do passageiro, sentou Uhum. no banco do motorista. Eu não tenho certeza se ele viu que tinha trava, talvez ele não tenha visto. Mas ele entra no carro e rapidamente o carro já sai andando. Só que ele não ligou o carro, ele desceu o carro Só, na banguela. só desceu o freio de mão. Aham. Exatamente. Eu acho que ele tentou dar um tranco no carro, só que impossível dar o tranco sem chave e com a trava no pedal. Então, ele só desce no embalo a rua, vê que ele não vai conseguir ligar, ele deve ter tentado algumas coisas nesses minutos aqui, né? Porque é uma quadra. Aham. Aí ele faz uma curva e eu não, eu tenho a impressão, agora eu não lembro, eu acho que o volante não travou. Mas a Defender, ela também tem uma outra trava de combustível, porque se você tentar ligar a chave sem o controle remoto, ela não liga. O Ah, tá controle certo. remoto tem que estar do lado para destravar o combustível. Então, eu acho que esse sistema também funcionou, porque ele não conseguiu dar partida de alguma maneira, nenhuma maneira, na verdade. Uhum. E ele fez uma curva bem aberta, porque ele foi parar do outro lado da calçada. Ele até estacionou bem, Pra mas estressar, exatamente deve ter sido horroroso. mas ele deixou o carro lá e foi a minha sorte, porque eu já tinha dado o carro como perdido. Falei, nunca mais vou ver a Defender, já fui para desmanche. É, sei lá, em uma questão de meia hora, eu encontrar o carro e do lado da minha casa, para mim foi um negócio surreal. E aquele cara não parava de me ligar, me pedindo dinheiro. Ele virou e falou assim: olha, você fala onde eu deixo o carro e você vai lá buscar. Só que é o seguinte, dona, você vai pagar o dinheiro da droga aí. Você vai pagar o dinheiro da droga. Aí, meu, eu olhando meu carro, né? E eu falei, não vou pagar porra nenhuma, né? Não vou pagar nada. E aí eu desliguei. Hum. E ele continuou ligando mais umas 5 vezes. Eu só bloqueei e não atendi mais. Levei o carro para casa. E hoje eu fui fazer a perícia, que foi demais, gente. Foi meu dia preferido hoje. Assim, não é nada legal ter o carro roubado. Eu sei que agora eu tô rindo, mas foi desesperador.
Mas, enfim, deu para fazer uma perícia, porque quando eu fui fazer o BO, a escrivã me pediu a perícia só para eles averiguarem que o vidro tinha sido quebrado. Eu não sei se Tá. isso é um protocolo, se eles sempre fazem isso. Sei que ela me fez uma procuração lá para um pedido para eu fazer a perícia. Então eu fui até o Butantã, onde tem a perícia criminal lá. Cheguei e foi um momento CSI, né? Eu tava louca para ver o perito lá passando pozinho, né? Porque eu vi no vídeo da câmera de segurança do prédio que o cara, ele aperta o botão da maçaneta. Então, a primeira coisa que eu pensei, o dedão dele tá lá na maçaneta. Aham. Depois ele põe a mão na porta e puxa. Falei, em algum lugar tem digital dele. E como a gente não mexeu no carro, né? Esses 2 dias ele ficou parado, ninguém encostou do lado do passageiro. Eu falei, pode ser que tenha alguma digital. Aí o perito foi lá com o pó de giz, Ah, aquele uau! pincelzinho. Ele conseguiu uma digital, mas eu não sei se vai servir para alguma coisa, porque aí descobri já várias coisas, estou adorando. A digital não pega em plástico, só pega em metal. Então, a do dedão, a maçaneta de plástico, não pegou. Mas tem algumas da porta, só que elas estão borradas, porque se você pegar a porta e puxar assim, a digital não fica perfeita. Dá Tem um... só uma que tá melhor, só que é da palma da mão. Aí ele falou, da palma da mão é difícil, só se o cara já foi condenado e já foi para prisão. Aí eles tiram a digital da palma. Então, não sei. Na verdade, eu estou mais confiante em alguma câmera aqui dos vizinhos, Para talvez tenha feito mais identificar, outra né? coisa, mas eu acho difícil. A verdade é que São Paulo, talvez o Brasil todo, está passando uma situação bem ruim, né? Muito roubo, muito furto. E Pois na é. minha rua, essa semana já teve outro furto de carro, furto, não roubo, mas tem acontecido com muita frequência, né? É, então, eu achei interessante porque você falou isso, né, que tem acontecido com frequência, então eu achei relevante a gente falar sobre isso aqui, porque para as pessoas ficarem um pouco mais espertas, né, recorrerem a esses mecanismos, né, Olha, de eu proteção, tenho principalmente se o carro muito fica mesmo na rua. travas, coisas físicas que atrapalhem, porque eles têm que ser É, rápidos. Então, qualquer coisa que atrapalhe, que dificulte, se tem um carro sem trava e o seu com trava, né, ele vai pegar o que está sem trava. Então, exatamente. e se possível, nunca deixar na rua. Essa é É, a melhor dica, né? pois é. É duro, né, porque a Defender não é um carro ultravisado, é? Muito. Muito roubo de Defender. Muito por causa do motor, o motor diesel muito potente. Uhum, Então, eles costumam roubar para usar o motor, tá. né? E vai tudo para desmanche. O resto do Ah. carro, não sei o que eles fazem, porque é alumínio. Acho que eles vendem como latinha. Ai, só de pensar. Não sei, tô brincando, mas a única coisa que deve ter valor mesmo é o motor, porque é um belo motor, né? Sim, sim. Poxa Bom, vida, que situação. Bom, que bom que o carro tá bem, Thaís, você tá assim, bem. nunca tinha me acontecido. Foi uma experiência horrível. Não É, dormia à noite, eu tremia, eu chorava. claro. Eu falei, nossa, vou fechar o Engata, nunca mais vou dar aula, porra nenhuma. Foda-se off-road, eu perdi meu carro, sabe? Passa tudo na sua Sim, cabeça, né? E sim. aí eu não queria mais fazer nada, foi horrível, mas durou meia hora. Depois eu fiquei bem. Ufa, né? Ah, e bom que também não te abordaram mesmo, Claro. né? Não foi roubo, foi uma tentativa de furto, porque aí seria 50 mil vezes mais assustador, né? E aí provavelmente teriam levado o carro mesmo. É, e, É difícil. e eu, de certo modo, estou aprendendo um monte de coisa agora sobre travas, sobre segurança, até sobre perícia. Agora tem 1000 travas. Antes tinha uma, agora tem 1000 travas Vou no colocar carro. mais E ainda travas. se chegar perto dele sem você por perto, dá um choque, né? É, é. Algo assim. Nossa, eu já pensei em soltar fogo pelas Ah, rodas, a gente sempre pensa espeto. nessas coisas. A gente Já sempre pensei. fica perversa quando uma coisa dessas acontece.
Mas é isso aí, que bom que tá tudo bem. Então acho que a gente pode Ah, começar é. a falar de off-road, Ah, é. porque Vou agora falar que de você off-road, né? desistiu de parar com os cursos e tal, como você vai continuar, então vamos lá. Vamos lá. Mi, Oi. primeiro dando boa noite aí pro pessoal que tá entrando ainda, bastante gente entrando, e ó, agora o papo é Agora dá para papo, hein? começar. Ah, até meu cabeleireiro tá vendo Uau! Já faz propaganda do look. do cabelo. Para uma mulher, ou para vamos deixar mais aberto hoje, né? Porque os cursos que você faz já são direcionados para mulher, então vamos dar oportunidade para os meninos aqui também hoje. Claro. Para alguém que está afim de começar a entrar no mundo do off-road, por enquanto é só entusiasta, não tem nem o carro ainda. Como é que começa a procurar o carro ideal para o off-road, para começar a fazer off-road, para aprender? Então, o off-road é uma brincadeira que pode sair cara, né? Porque você está colocando o carro, às vezes, em algumas situações um pouco arriscadas. E se você está aprendendo, eu recomendo você começar com um carro usado, né? E de preferência que tenha alguma procedência, né? Que você consiga talvez ter algum histórico da mecânica desse carro. Se bem que o 4x4 é um carro um pouquinho diferente de um carro normal, porque ele vai exigir um pouco mais de mecânica, um pouco mais de manutenção, e conforme você for fazendo off-road, mais cuidado você vai ter que ter. Por quê? Nenhum carro gosta de lama, nem de água, nem de areia, nem de ficar atolado, nem de subir e descer ladeira. Não é o ambiente natural dele. E isso vai exigir mais de toda essa engrenagem, de toda essa mecânica. Então, eu recomendo, vamos começar no off-road, mas vamos começar com um carro usado. Então, procura um carro que caiba no seu bolso e um carro que no mínimo, tá? Para quem vai começar, eu recomendo que, no mínimo, óbvio, tem que ser 4x4 para começar. Mas tem dois recursos que eu acho, na minha opinião, que são essenciais, tá? Para um bom 4x4. O primeiro deles é a reduzida, tá? Então, sem a reduzida é um dos melhores recursos para o off-road. Ele vai te dar mais torque, mais controle, mais precisão e vai fazer uma diferença gigantesca na condução no off-road. Então, a gente já tem 4x4, reduzida, e outro recurso é o bloqueio de diferencial. Tá. Ok, ele não é, assim, extremamente essencial. Por quê? Hoje em dia, os carros mais modernos têm um outro sistema que substitui o bloqueio de diferencial, que seria o controle de tração, tá? Então, assim, ou controle de tração ou bloqueio de diferenciais são recursos extras que vão te ajudar ainda mais. Mas se você já filtrar os carros 4x4 com reduzida e aí bloqueio de diferencial ou controle de tração, já é um bom começo. Legal. E eu recomendo esses 3 itens porque vai fazer uma diferença gigantesca na trilha. São essenciais para o off-road. Tá. Então, Francisco, o Fusca já está fora da lista, tá? E Regina, o Uno também. É O só se Uno vocês quiserem ativar o botão de aventura Master. Master of Puppets, né? Uno 4x4 ou Fiat Uno. Adoro o Fiat Uno, é maravilhoso. Os vídeos que a gente vê na internet são demais. Assustadores. São assustadores, mas não me enganam, porque é muito simples. A física explica aí. Primeiro, o Uno é um carro extremamente leve, extremamente leve. E segundo, ele tem tração 4x2 e ele vai, por ele ser muito leve, assim como o Fusca ele tem a base dele, ele é retinho, ele é lisinho embaixo. É famoso, você vai ver várias vezes o Fusca deslizando na lama, porque não tem nada embaixo dele que para prender, né? E são
extremamente leves. Essa é a maior vantagem do Uno e do Fusca. Eles são muito leves. E todos os vídeos que a gente vê na internet, pode ter certeza que eles estão comparando o Uno com alguma caminhonete ou com algum 4x4 que são extremamente pesados. Mas é mais que 3 vezes o peso, porque uma caminhonete pesa no mínimo 2 toneladas. Eu não sei Uhum. quanto pesa um Fusca ou um Uno, mas é O Uno não muito. deve pesar inteiro, ele não deve pesar 1 tonelada. E assim, a gente vê essas situações de Uno e Fusca, é sempre lama, local escorregadio. Se você tentar colocar o Uno ou o Fusca em outras situações de erosão, de gelo, de rocha, ou subidas e descidas com erosão, eles não vão se sair bem, né? Então, assim, porque off-road tem muitos detalhes, né? Principalmente o design do carro, que é completamente diferente. Então, a gente tem ângulos de entrada, de saída, de sobreposição, que fazem muita diferença. Outra coisa que faz muita diferença são os pneus. Pneu para lama, e eu já vi Fiat Uno com corrente no pneu, eles ficam, maravilhosos, né? Muito legal. Mas em outras situações, tanto é que dificilmente você vai ver um Fiat Uno ou um Fusca em rocha ou Uhum. em gelo, porque É, eles nem aí já chegam não lá. dá para Não, eles. chega lá. É, nem chega lá, é verdade. E em erosão, você vai ver eles caídos num buraco, mas eles não vão passar, É isso. né? E você comentou sobre o recurso do bloqueio do diferencial, e aí você falou, né, do controle de tração que talvez substitua, né, isso. Uhum. Só, aí eu tenho uma dúvida. Numa trilha, onde você tá no meio do nada, você prefere contar com o bloqueio mecânico do diferencial, que se acontece alguma coisa você pode sair de lá, ou com o controle de tração, que se alguma coisa dá uma pane, não tem o que fazer. Você acha que depende da trilha, depende de alguma situação que um vai ser favorecido, que deveria dar preferência para um ou para outro? Então, aí eu acho que é um pouco de. Os dois funcionam, tá? O certo é você. O melhor dos mundos seria você ter o bloqueio de diferencial e controle de tração. Aí eu vou te explicar por quê. Com o bloqueio de diferencial, ele divide a tração entre os eixos. Então, vai 50% da tração para frente e 50% para trás. Porém, tem uma situação específica que o bloqueio de diferencial não vai funcionar, que a gente chama de situação de X, que é quando você perde tração na roda direita da frente e a roda esquerda de trás. Então, você criou um X, né? Só tem 2 rodas encostadas no chão e as outras 2 não. Sim. Essas 2 rodas que não estão encostando no chão, o que a física vai fazer? A força do motor vai escapar justamente por essas rodas, né? E é nesse momento, não adianta. Aí você, quanto mais você acelerar, 50% da tração foi para frente e 50% for para trás. Só Só que que vai para as 25% saiu rodas que por uma, estão. 25% saiu pela outra, e você perdeu, no fim, você vai perder 100% da tração. Uhum. A não ser que você tenha um controle de tração elétrico, né, eletrônico. Esse controle de tração, ele funciona de maneira independente em cada uma das rodas. Então, se uma roda perder tração, ele aplica o freio nessa roda e transfere para outra. E ele vai fazer isso muito rápido e o tempo todo. Uhum. Ou seja, mesmo que você perca a tração em 2 rodas opostas, situação de X, ele freia e você vai ter tração justo na roda que está em contato com o chão. Então, nesse ponto, o controle de tração é melhor do que só o bloqueio de diferencial. Tá. Agora, tem bloqueios de diferencial nos eixos dianteiro e traseiro, tá? Aí seria como se você tivesse um controle de tração mecânico, né? Aí você bloqueia as rodas da frente, as de trás, o eixo do meio, e aí não tem jeito de perder tração. Só que aí você também vai ter um carro super travado e você tem que saber usar bem esse bloqueio. Por quê? É Você só não para vai poder sair fazer daquela curva, situação, né? vai Tá. poder fazer Uhum. curva com ele bloqueado, né? Com os 2 eixos bloqueados. Uhum. Ok, né?
Então, assim, a questão da tecnologia, do eletrônico no carro, pode sim dar problema. Eu já vi controle de tração parar de funcionar porque entrou água. Aí você fala, como que eu tenho um carro off-road com bloqueio, com controle de tração, mas que ele é sensível à água? E é isso, tudo que é eletrônico não combina com água e com lama. É, E pode sim dar problema. E aí não tem jeito de você arrumar mecanicamente, porque você tem que conectar um computador no seu carro, e se você estiver num local isolado, isso vai ser bem complicado. é. E muitas vezes eu já fiz várias viagens aí para Bolívia, Chile, Argentina, e mesmo principalmente dentro do Brasil, que você vai entrar numas, numas biboca aí que não vai ter jeito. O máximo de ajuda mecânica que você vai ter é o tiozinho ali que vai dar Que umas tem um marretadas, trator ou um trator para te para te rebocar, entendeu? rebocar. Então, no fim das contas, isso é uma opção minha, assim. Eu prefiro o carro 100% mecânico, porque você pode estar no fim do mundo, sempre tem um mecânico diesel, sempre tem um mecânico que acaba entendendo e é mais fácil repor uma peça mecânica do que uma eletrônica, né? Então, eu não confio 100% no controle de tração. Ele funciona muito bem. Eu acho que ele é genial, é uma solução genial. O Uhum. cara que inventou o controle de tração é maravilhoso. Mas, como eu disse, essas coisas de tecnologia, de eletrônica, não se dão muito bem com lama. Que é o ambiente para onde vai levar esses carros, né? Isso. O Francisco fez uma pergunta É, aqui, mas não tem um macete com o pedal do acelerador para não depender do controle de tração? macete para não depender do controle de tração? Com o pedal do acelerador. Não sei. Você consegue explicar para a gente, Francisco, por favor? Francisco tem que me ensinar. O Geraldo colocou aqui, bloqueio longitudinal e transversal sobe até em azulejo. É, é mesmo, o carro vira um tratorzinho, né? Mas é bem isso, né? É importante ressaltar que é só para sair daquela situação mesmo, né? Depois tem que desbloquear tudo, Tem que senão. desbloquear, porque é como se o seu carro fosse um carrinho de rolimã, porque as rodas vão girar juntas ao mesmo tempo, né? Por isso o nome diferencial. O diferencial permite a diferença de velocidade das rodas quando você vai fazer uma curva. Então a roda de fora vai girar sempre mais rápido do que a de dentro para você fazer a curva. O Uhum, bloqueio o nome diz, ele bloqueia o diferencial, ou seja, ele faz o diferencial parar de parar de funcionar. funcionar. E aí, aquele diferencial que permitia a diferença de velocidade entre as rodas, faz então com que as rodas girem juntas. O que é excelente no off-road, porque é isso que você quer. Você quer 4 rodas empurrando o seu carro de uma vez. E aí você pega tração, Uhum, né? Aí você pode ter bloqueio diferencial no eixo central, que aí vai dividir 50 para frente, 50 para trás. Só que aí, se uma roda perder tração, você perde 50% da tração, né, nessa roda aqui de um lado ou de outro. uhum. Ou você pode ter bloqueio de diferencial dianteiro, traseiro, e aí essa 50% da tração que foi dividida entre os eixos divide 25 e 25. Aí o carro gira perfeito. É, Mas é bem bloqueado. E dificilmente os carros vêm de fábrica com 3 bloqueios. Normalmente tem que eles colocar. vêm com ou diferencial central, ou traseiro ou dianteiro. Hum, E isso costuma ser um opcional para quem quer instalar, legal, tá, entendi. né? Disso eu não sabia. É, A Regina está falando que ficou muito traumatizada quando saíram os carburados para injeção eletrônica, que eu tinha mencionado isso no evento. É, é, quem gosta da mecânica bruta, né? é, É bem isso mesmo. Não, se sente mais, a gente se sente mais confortável com o carro mais mecânico, porque é isso, né? Se acontece alguma coisa, a gente tem o que fazer para é, sair de uma situação, uhum. né? É aquela velha história de um arame, um enforca-gato, um Jogar o alicate, ovo no radiador, jogar o né? ovo no radiador. Não, e a gente sempre tem uma gambiarra, né? Mas com a eletrônica fica bem complicado. Aí não tem. A Land Rover lançou agora,
agora não, mas 2018, né? A partir de 2018 eles lançaram um sistema de conexão via satélite ou via celular. Então, o carro vem instalado com chip que conecta o seu carro com a oficina mecânica ou com a concessionária. No caso, a concessionária. É. E aí, essa seria a solução da Land Rover para você ter um carro quase 100% eletrônico. E aí, se o seu carro der algum problema, imediatamente o carro envia um sinal com a detecção desse problema para a concessionária e alguém da concessionária vai te dar assistência e eles podem remotamente, vamos dizer assim, resetar o seu carro, tá? Eu falei, oi? Genial, que legal, né? Que ideia boa, mas isso só vai funcionar na Inglaterra. Pois é, né? Porque eu imagino que isso dependa de sinal de celular para o carro conseguir falar com E com a e muitas concessionária. concessionárias e pessoas trabalhando nas concessionárias para atender cada carro quebrado. Então, assim, deve funcionar lá. E eu acredito que funcione, porque, convenhamos, a Inglaterra é do tamanho de São Paulo, né? Do estado de São Pois Paulo. é. E ok, a gente tem cobertura de celular quase que em São Paulo inteiro. Lá deve funcionar. Aqui, acho impossível. Acho impossível. E eu penso o seguinte, né? A Land Rover, no caso, é uma marca que sempre incentivou as pessoas a fazer expedições, darem volta ao mundo de carro. Eles têm essa característica dos carros da Land Rover, e a maioria das pessoas que fazem motorhome, viajam pelo mundo, tem Land Rover, tem Defenders, Uhum. Discoveries, blá blá blá. E aí eu fico pensando, é incompatível com o Com a viajante. proposta. É. Agora, ao mesmo tempo eu entendo que existe uma nova geração que vai preferir o carro novo, tecnológico, cheio de eletrônica, e uma geração antiga, que já sou eu, tia véia, que vai preferir os, os, os mecânicos, né? Sim. Os originais. Então, assim, a minha Defender, que é 2005, já tem quase 20 anos, ela já tá velha, mas ela é toda mecânica. E outra coisa que eu gosto muito de recomendar para quem quer fazer viagem, para quem curte carro, muita gente me pergunta, né? Qual o melhor carro para viajar, né? Qual o melhor carro para fazer expedição? Qual o melhor carro para fazer trilha? E eu sempre respondo: o melhor carro é aquele que você conhece, né? É aquele que você já teve contato, que você já tem um histórico da manutenção dele, já sabe todas as peças que foram trocadas e que, se aparecer um barulho diferente, você consiga identificar rapidamente, né? E eu juro que a Defender, ela tem tipo um zoológico dentro dela, eu escuto todos os sons. Ela tem barulho de ratinho, de passarinho. Maravilhoso. É demais. E o mais legal são os grupos Land Rover, que todo mundo fica conversando e eles escrevem, né? Assim, ó, a minha Defender tá fazendo um barulho, toque, 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 toque. Eles escrevem. Aí, olha a loucura. Não é só que você escreve toque, toque, toque. O outro já Já sabe o que é. E sabe ele o que é. responde e fala: Isso aí é fácil de resolver. Porque as Defenders, elas dão sempre os mesmos problemas com X tanto de quilometragem. Aí, com 100 mil, a sua Defender vai dar esse problema. Com 50 mil vai dar esse, com 100 mil vai dar esse. Então, a gente já tem um manual do quebra-galho para consulta. E, inclusive, tem nas descrições. Ah, o seu carro está fazendo um barulhinho? Ou tic, 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 toque, toque, toque. E, gente, isso é maravilhoso. Maravilhoso. É muito legal, cara. A gente já sabe pelo barulho qual que é o problema. E 90% você identifica pelo barulho. Então, assim, não tem carro melhor ou pior, não tem a marca melhor que a outra. Isso não existe. Existe o carro que você conhece, que você sabe dirigir, que você está confortável com ele e que você vai conseguir passar horas dentro dele, resolver os problemas com ele. Então, o carro é basicamente uma relação amorosa mesmo. E que normalmente era só entre homens, agora as mulheres estão entrando no meio, então está virando um bacanal.
Maravilhoso, adoro. Adoro. Né? Então, eu acho que as mulheres têm que entender um pouco mais, têm que se interessar por mecânica, mesmo que você não goste, mas entenda pelo menos do seu carro. Eu não Ai, tenho. cara, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque mecânica é encantadora, não tem como não gostar. Só não gosta quem ainda não conhece. É, tem que. Porque é o que eu sempre falo, né? Eu saí da área de tecnologia, que resolvia problemas em equipamentos de rede, de computador, que você falava, meu Deus do céu, tá possuída essa desgraça. Porque corrente elétrica, você não consegue ver o que está acontecendo. Se É, está indo, se não está indo, se está indo. Agora, mecânica não. Mecânica, você olha para o negócio, você entende como deveria estar funcionando, entende que não é desse jeito, tem que virar para cá. Então, o que eu tenho que fazer para fazer virar para cá? E é, é, resolve, é lindo. é. É uma ciência exata, É não sim, é? é E sim. enquanto que o tecnológico é uma, sei lá, você precisa de um hacker, às vezes, para mexer no seu carro, né? Pois é, gente. Tem que pôr Nossa, o. A gente falava muito, né? Vou pôr põe o sobrinho para fazer o site da empresa, não sei. Agora põe o sobrinho para consertar o carro, né? Porque é ele que vai saber. Pelo celular, ele vai lá fazer o que tem que fazer no carro, né? E aí. mais ou menos isso. E hoje você vai no mecânico, o cara tem que ter um computador, um scanner, conectar não sei aonde, E né? tem que saber Então, usar, né? Porque a galera superestima o scanner, né? Acha que, não, mas na minha oficina o mecânico tem todos os scanners que precisa ter. Tá bom, só que o scanner ele não fala, principalmente se o problema do carro for mecânico, o scanner não vai falar, né? O é, scanner vai dar erro num sensor X lá, mas é, só tá dando um norte pro mecânico, é, né? O mecânico continua precisando ter habilidade para é. investigar qual que é o problema do carro. É assim, eu acho que não dá para ignorar a tecnologia, a gente tem que aceitar ela, conviver com ela e saber aproveitar dela. Então, quando eu faço off-road e faço trilha e mexo faço as viagens de carro desde que eu nasci, desde que eu nasci por causa da minha família. Então, eu tenho 40 anos aí de experiência, só que quando eu comecei a trabalhar com a Land Rover, que eu fui pro primeiro dia de treinamento, cheguei lá no Land Rover Experience e me colocaram dentro de um Range Rover Sport. E olha Uhum. só, eu nunca tinha entrado num carro desses. Eu sempre dirigi Willys, Defender, Toyota, meu irmão tinha uma Bandeirante, ele já teve um Javali, só carros mecânicos. De repente, me colocaram dentro de um Range Rover Sport e eu tinha que começar a aprender a usar aquele carro. A minha cara, Thaís, era assim: onde que liga o carro? Ou Não sabia ligar, porque era um botão. Eu, até hoje, né, eu uso chave, mas era um botão. Aquilo, entrar naquele carro, para mim, pela primeira vez, foi como entrar numa nave espacial, porque o painel é um negócio de louco, é muita luz, muito botão, tarara. Só que a primeira sensação foi que eu era uma alienígena e eu falei, meu, será que é porque eu sou mulher, eu não entendo nada de carro? Você começa a duvidar, né, da sua própria inteligência. De repente, eu comecei a aprender, né? Aos poucos eu fui aprendendo, eu fui entendendo como funcionava, mas até hoje eu lembro daquela sensação de procurar a ignição e descobrir que existe um botão. Aos poucos, e eu acho que isso que foi que me fez me sair bem como instrutora é que eu tenho justamente a experiência mecânica do off-road. Então eu sempre aprendi como o carro funciona e como ele se comporta no off-road de maneira mecânica. Eu sempre entendi o que era o diferencial, o que eram os bloqueios e o que é um 4x4. Quando eu entrei no carro eletrônico, eu percebi que todos aqueles botõezinhos e toda a tecnologia que estava lá, nada mais era do que aquilo que eu já fazia no 4x4, só que mecânico. Né? Então, ao invés de apertar um botão, eu engatava uma alavanca. Não mudou sim. nada. Então,
o mais importante é que você tenha o conhecimento básico, né? Para que serve cada coisa e como que ela funciona. Porque os carros de hoje, os mais modernos, fazem exatamente o que os antigos faziam, só que ao invés de uma alavanca, é um botão. É, Não, até porque mecanicamente, mesmo eles continuam sendo muito parecidos, né? A eu, parte da mecânica bruta mesmo mudou pouca coisa, o só que se mudou acrescentou são assistências sensores. eletrônicas. É que agora tudo o que é mecânico tem um sensor, e aquele sensor é traduzido em dados que passa informação para o motorista. Então, tudo é monitorado. Então, quando essa chavinha ligou na minha cabeça, eu consigo facilmente traduzir para que serve esse botão e como que o carro funciona, né? Uhum. E aí, eu não me senti mais uma alienígena dentro dos carros. E hoje eu me interesso cada vez mais pela tecnologia, não só por curiosidade, mas porque é maravilhoso ver como que é essa evolução, né? Então, quando você entende o que é o bloqueio diferencial, e de repente vem uma tecnologia que chama controle de tração e como ela funciona, você fala, nossa, que demais, né? Uau, né? Uau! Então, não é só legal, né? É útil e isso faz muita diferença quando você está dirigindo. E É. isso me fascina. Eu gosto de entender dos dois. E isso para mim é muito bom. Eu consigo hoje já. E outra coisa, a tecnologia é basicamente a mesma em todos os modelos de todas as marcas. Todos os carros têm, porque um copia do outro. Uhum. Então, tem gente que acha que fala assim: ah, a Milena entende de todos os carros. Mano, são É todos porque tudo é iguais. igual. São todos iguais, entendeu? Porque muda o nome. Às vezes, tipo, a Jeep tem um termo para o Select Terrain, a Land Rover tem o Terrain Response. Mas é a mesma Tá. coisa, né? E aí eles dão nomes diferentes para a mesma função, só que um copia do outro. Ah, Ó, tem a uma gente tem pergunta dois boa. comentários É, interessantes aqui. A primeira é que ninguém leu o manual de instruções. Isso, fato. gente, o manual do carro é essencial para a gente ler. É, eu falo nos meus workshops, a gente tem um Fox em casa. É, E quando você engata a ré e ativa um botãozinho dos retrovisores, ele mexe mexe o no espelhinho. retrovisor Para baixo. no da direita, né, automaticamente, para te ajudar a fazer baliza. Uhum. Gente, quantas vezes eu já recebi gente me falando que o retrovisor tá com problema. Toda vez que eu engato a ré, ele se mexe. É um recurso do carro, gente. É um recurso do carro e o cara tá querendo consertar, Consertar, sabe? porque ele olha para baixo. Porque não lê o Não manual lê o do manual. carro, Então, né? olha só que coincidência, aqui na minha estante estava o meu manual né, de off-road que eu Eu escrevi. Que coincidência! tenho. Aí eu quero só mostrar o que está na primeira página do meu manual, que é o seguinte, É isso, gente. não é? É isso. Então, assim, Você só vai conhecer o que o carro pode te proporcionar se você ler o produto, as especificações do produto que você está comprando, aí dá né? para voltar na primeira pergunta que você me fez, que é quem quer começar no off-road, como começar? Então, assim, não é só ter o carro, é ter o carro e ler o manual. E tem especificidades sobre o carro que você está usando que só está naquele manual, né? Que é a maneira de você engatar alguma coisa, o 4x4, ou o bloqueio. Tarará. Então, eu começo o meu livro assim, né? Vamos lá. Eu não vou conseguir falar de todos os carros do mundo especificamente, Sim. mas eu tô te dando aqui todas as instruções sobre off-road, condução, cuidados e segurança serve para todo mundo. Mas especificidades sobre o seu carro, como por exemplo, cada carro tem um jeito de engatar a reduzida e o bloqueio. Cada um tem um jeito diferente. Às vezes é botão, às vezes é alavanca. Às vezes você tem que andar um pouquinho para frente e apertar o botão. Às vezes não entra, você tem que dar uma rezinha. Cada carro tem um segredinho, né? E isso vai estar escrito no manual. Então, Sim. tem que ler, né? E Tem umas perguntas boas. aproveita, tem uma coisa que importante que passou aqui, ó, enquanto eu procuro,
você diz para as pessoas como que encontra seu livro, como que compra o seu Ah, manual. sabe o meu livro? Então, ninguém pode comprar, porque tá esgotado. Uau! É, sabe, as 10 cópias que eu imprimi esgotaram, não tô brincando. É porque acabou mesmo, ele por enquanto não tá à venda no modelo físico, tá? No impresso, não tá à venda, porque eu tô revisando ele para fazer a segunda edição. E em breve eu vou ganhar na loteria e já vou imprimir a segunda edição. É coisa rápida. Já vou Certo, imprimir mesmo. E já vai sair a segunda edição, eu vou dar uma melhorada nele. Mas por enquanto o físico não dá para comprar. Mas no meu site, engata.com.br, tá lá o e-book. É a mesma coisa, ele já está atualizado, inclusive o e-book eu já atualizei ele. E aí é só comprar no site. Então, pelo menos para você já ter o contato, ler, o e-book vai funcionar. Só que eu prefiro o impresso porque eu fiz ele de um tamanho super compacto, que é para você deixar ele dentro do carro. E aí o nome não é firula, é manual mesmo, porque ele é para consulta, tá? Não é um livro que você vai deitar na cama e ler à noite para relaxar. É um livro que, conforme você está fazendo trilha, viajando e fazendo off-road, ele tem dicas específicas para cada situação. Então, por exemplo, tem regras básicas e tem, por exemplo, como conduzir em comboio, né? E aí, se você esqueceu como conduzir comboio, você deixa lá no carro. O dia que você entrar no comboio, tem umas regrinhas aqui, não vou passar vergonha, né? isso. Aí, como conduzir facão, né? Aquelas erosões na trilha. E no final ainda tem o por terreno, né? Lama, grama, Aham. neve e areia, né? Então, por exemplo, alguns terrenos não são muito comuns aqui no Brasil, neve, por exemplo. Mas deixa no carro, né? Uma hora que você estiver passando em algum lugar e nevar, você vai Tá aí. consulta. Então, é um manual de consulta. Eu recomendo o impresso para você ter ele dentro do carro. E, de novo, você pode comprar o e-book, pode ler, mas você não vai ter aquela facilidade, porque o e-book, às vezes, você vai depender, né, de um iPad ou, sei lá, um celular, um É, notebook, é. e às vezes não está carregado, você não vai conseguir consultar, né? Aí você Mas, tem, aí vocês precisam ter um desse aqui, ó, no kit de emergência. Um desse aqui, ó. ó, Que aí ele tem uma USB para carregar os para equipamentos carregar, eletrônicos. é. Ou um inversor no carro e andar sempre com um notebook ou um iPad aberto. Né? Mas aí também pode ser roubado, enfim. Tem todas essas questões. É Depende melhor do ter nível o de impresso. aventura. Eu vou pedir paciência, já já eu vou lançar, vou avisar todo mundo, mas eu estou revisando ele que eu vou acrescentar coisas novas. Eu acho que quem fez a pergunta aqui é parente teu, porque é Isler Man. Já existe muito 4x4 elétrico? Já, muitos mesmo. Quase todas as marcas de carro do mundo já lançaram uma versão elétrica dos seus carros e algumas 4x4. O problema é que é difícil achar elas no Brasil, né? Então, poucas marcas estão chegando. O carro elétrico ainda é novidade no Brasil, ainda é extremamente caro e a gente não tem postos de recarga. O que vai dificultar não só o on-road, mas muito mais o off-road, porque se quem dirige um carro que não é 4x4, né, um carro de estrada para a cidade para trabalhar, e já tem poucos postos de recarga, imagina se você vai fazer uma trilha no meio do nada, numa praia, num deserto, é mais difícil ainda de você ter um ponto de recarga, né? Se bem que a rede está aumentando cada vez mais. Eles são muito mais. Tem um mercado gigantesco de elétricos na China, em primeiro lugar, que eu acho que hoje é o maior mercado de carro elétrico do mundo. Em segundo lugar, se eu não me engano, Estados Unidos e Europa. E lá eles já têm tem mais pontos de recarga elétrico do que posto de gasolina, em alguns lugares, Sim. né?
E aí, obviamente, você ter um 4x4 elétrico é muito mais acessível e tem carros elétricos maravilhosos. A primeira montadora específica de 4x4 que lançou elétrico, e ela é específica, ela lançou um carro 4x4 elétrico feito para off-road, que é a Rivian. E o Rivian é um carro sensacional, incrível. Eu vi lá nos Estados Unidos e um negócio E qual maravilhoso. é Putz, a autonomia de um carro desses? Porque para fazer normalmente off-road ele tem que ter tem. autonomia, né? Normalmente, no mínimo, eles têm 400 quilômetros de autonomia, né? O que varia é o seguinte, isso não importa se ele é 4x4 ou não, é o quanto você pisa no acelerador e o quanto de acessórios ligados lá consumindo a bateria. Então, por exemplo, se você está com o ar-condicionado ligado no talo, aquecedor de banco, sei lá, né? Tudo ligado, o som ligado, aquecedor de banco, farol, tarará, tudo aquilo vai consumir bateria. E quanto mais off-road você tá lá com o 4x4 ligado, acelerando super forte, tarará, também vai consumir. Então, aqueles 400 quilômetros começa a virar 300, 200. Mas os carros têm bastante tecnologia para te avisar, né? Normalmente, quando você coloca um ponto de destino no GPS do carro, né, na telinha, fala assim: ah, tô indo para o deserto de Moab, vou fazer uma trilha. Então, ele já calcula, antes de você ir, você coloca o roteiro. Ah, eu vou fazer essa trilha no deserto de Moab. A trilha tem tantos quilômetros e ele já vai te avisar se aquela bateria que você tem é suficiente para a trilha. Então, essa parte boa da tecnologia, né? Se você souber usar, ele vai te ajudar, né? Você Então, sabe que assim, pelo menos tem uma chance de chegar e voltar. tem. Ele sempre avisa. E eu tive uma experiência horrível, maravilhosa, com o Taycan lá na Europa, que eu fiz o lançamento do Porsche Taycan, que é o elétrico. E assim, era um evento para a imprensa. E foram 3 semanas, e cada dia a gente recebia 22 jornalistas de diversas partes do mundo. Então, cada dia o jornalista pegava o carro do ponto A e entregava para a gente no ponto B. No dia seguinte, outro jornalista pegava nesse ponto e ia para outro. E a gente foi fazendo esse roteiro por 3 semanas. Foram 6.600 quilômetros pela Europa inteira. Olha só, a ideia da Porsche era provar que você consegue dar a volta na Europa inteira com um carro elétrico. Ficou provado. O problema é o seguinte: para o evento existia uma logística um pouco mais complicada, porque uma coisa é você ter um carro e carregar ele o tempo todo. O problema é que a gente tinha 22 carros todos os dias para recarregar. E não tem tantos postos com 22 pontos. Os postos normalmente de recarga na Europa tinham no mínimo 3 pontos de recarga. E tinha alguns outros lugares que tinham mais, mas normalmente era 3, 4, no máximo 5. Com exceção de um hotel que a gente ficou na Holanda, que tinha 10 pontos de recargas ultra rápidos no estacionamento. Uau! Mas esse era a exceção. E aí o que aconteceu? Um jornalista, um dia, ele resolveu, ao invés de devolver o carro para a gente no hotel, ele resolveu ir até o aeroporto, porque ele ia pegar avião. Então ele falou assim: ah, não vou voltar para o hotel, vou direto para o aeroporto. E aí o que aconteceu? Ele chegou no aeroporto sem bateria nenhuma. Tinha 3% de bateria no carro. E o aeroporto, aqui nem aqui, ficava 12 quilômetros do hotel. E aí me mandaram ir no aeroporto buscar o carro. Só Buscar o que carro. aí eu cheguei, liguei o carro, tava lá 3% de bateria. Eu falei: e agora? E no aeroporto Aí não tinha ponto de recarga. não tinha, porque era domingo e tava tudo fechado. E o lugar que eu estava, era o estacionamento do aeroporto, não tinha pontos de recarga ali. Tinha num estacionamento próximo, só que o estacionamento estava fechado. Porque não era uma cidade grande, não era nada grande, era Luxemburgo. Se você olhar no mapa, Luxemburgo é do tamanho do bairro, sei lá, Sumaré, aqui em São Paulo. É o tamanho de um bairro.
Então, assim, é uma micro cidade com um micro aeroporto e os pontos de recarga ficam dentro dos estacionamentos. Eu achei 3 pertinhos de mim, eu falei, vou tentar, só que eu chegava lá, a porta estava fechada, eu não conseguia recarregar. E o meu chefe falou para mim, ó, tenta chegar aqui, que se você acabar a bateria e você não chegar, a gente manda um resgate. Aí eu falei, vamos lá, né? Vamos Tá, tentar. né? Aí, Thaís, sabe o que acontece? O carro elétrico, quando a bateria tá para acabar, ele entra no modo de Ele anda segurança. muito devagar. Ele anda 20 por hora. E eu tava num carro, um Porsche Taycan que ninguém nunca tinha visto ainda, porque era segredo. Eu não podia parar aquele carro sem bateria, porque ia queimar a imagem da Porsche. E meu chefe falou para mim: se você vê que vai acabar a bateria, esconde o carro, não deixa ninguém ver. Tenta parar num posto de gasolina e fica lá esperando. Falei, tá bom. Meu, aí eu entrei, eu tinha que pegar uma rodovia assim, com 4, 5 faixas, e os caminhões, como eu tava 20 por hora, os caminhões passavam na faixa da direita. Só que tá aí, você sabe o tamanho de um Porsche? É assim, ó, a altura dele, e o caminhão era assim. Aí eu a 20 por hora e os caminhões assim, ó, vum, 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 do meu lado. Meu, a minha mão, até hoje deve estar as minhas digitais no volante, de tanto que eu suava e apertei. Aí faltava assim, sei lá, 100 metros para chegar no posto de gasolina, que era um lugar seguro para eu parar, só que tinha um túnel entre onde eu estava e o posto. Aí entrei no túnel e eu falei, não para, não para, não para, porque meu, se eu parasse dentro do túnel não tinha nem acostamento. E passavam uns caras Nossa, assim, ó, gente. uau, uau, buzinando. E meu, eu tava em Luxemburgo, ninguém fala inglês, ninguém fala porra nenhuma, fala tudo alemão. E, meu, xingar em alemão é que nem falar eu te amo alemão. Você não sabe se eles te amam ou se eles te odeiam, né? E meu chefe no celular falando comigo e eu suando frio. E eu falava, não para carro, não para carro. E eu passei o túnel, deu um alívio, assim. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. E o Porschezinho foi indo a 20 por hora. E o mais engraçado é que parece um desenho de uma tartaruga no painel. Ai, Eles ainda gente. zoam O com você. desespero. Zoam muito. Eu queria matar os engenheiros. Aí aparece a tartaruguinha e eu lá, vai, Porsche, vai, Porsche, vai, Porsche. Aí chegou lá, eu estacionei entre 2 caminhões para ninguém ver e fiquei esperando o resgate. Aí veio um caminhão da Porsche, muito legal, de tipo guincho, né? Só que Ah, você entra com o carro dentro do caminhão, ele é todo todo fechado. fechado. E aí fica 2 carros, um assim e outro assim, dentro. Uhum. Aí já tinha um lá parado. Não sei o que aconteceu. Eu falei, não fui a única. Ufa. Nossa, mas eu passei um Gente, que nervoso. aperto. E tem uma outra coisa, eu descobri outro dia. Os carros, a gente tem carros muito mais híbridos aqui no Brasil, porque é É, a solução, né? Misturar o híbrido com o elétrico. Então, se a bateria acabar, você fica com o o motor a motor a combustão, combustão aí ainda. você coloca combustível e continua andando. Então, hoje a melhor solução para o Brasil é o híbrido. O problema do carro elétrico, do 4x4 híbrido, é que eu descobri recentemente que a hora que acaba a bateria, ele fica 4x2. Oh! Aí, por exemplo, vamos supor, você entrou numa areia, numa praia, uma duna, aí você está fazendo off-road lá, né? No bug, subindo duna, igual Dakar, né? Sim! No seu híbrido. Aí a bateria vai acabando. Aí você fala, ah, tudo bem, porque eu tenho motor elétrico, né? Então deixa acabar. Aí a hora que acaba a bateria, ele entra a combustão, aí ele vai ligar o motor. Só que aí ele desliga o 4x4. Aí você ficou 4x2, Gente, e aí você não. Aí você atola na areia, você vai ver o que é desatolar um 4x2 na areia. gente, não sai Não mais. sai. Que favor! É, Nossa, eu espero que pelo menos as pessoas estejam avisando quem tá comprando esses carros. Não estão. Claro que não. não. Eu descobri com um jornalista que estava fazendo o test drive da montadora, não vou falar qual, mas ele atolou na areia e aí eles ficaram horas lá acelerando, tentando sair. Aí acabou a bateria e virou 4x2. Aí ele falou: ah, agora Aí que fudeu. não sai Aí mesmo. não sai mesmo. Nossa, Então, assim, tem gente, que terror. limitações, né? O elétrico ainda tem.
muita limitação no off-road. Com exceção do Rivian, tem Hummer elétrico nos Estados Unidos, tem Rivian, tem Toyota, todas as marcas que você imaginar. Enfim, mas os Estados Unidos, o Brasil ainda vai demorar. Né? Até por causa do que a gente comentou, né? Das estruturas e tudo mais. A Regina falou aqui que aí você carrega oh, meu Deus. Uma estacionária no carro para carregar o próprio carro. Haja, né? Vai ocupar o porta-malas inteiro, né? Tem o Tesla. Eu vi outro dia que o Tesla tem tipo uma bateria extra, que ele é uma carga de emergência. Então, se você ficar sem bateria, você anda com ela no porta-mala. É uma caixa assim, que é uma bateria extra. E aí, se você ficar numa situação de emergência, você tira essa bateria, conecta no carro e ele vai te dar ali uma autonomia para pelo menos você chegar num posto. Só para chegar então, no lugar. Já tem soluções, né? Mas, de novo, eu prefiro os mecânicos. Né? Sempre dá para pegar no tranco, sempre dá para dar uma empurradinha, jogar um ovo no radiador. Fazer todas essas coisas que eu digo para as pessoas nunca fazerem, porque não estão numa trilha no meio do nada, então não tem por que fazer essas coisas no carro, né? Não se faz, tem um monte de coisa que não se faz, eu concordo. Por exemplo, quem tem Defender, o seu melhor amigo vai ser aquelas braçadeiras de plástico, né? Porque aquilo funciona para tudo no carro, tudo. Para segurar escapamento, para prender o para-barro. Maravilhoso. Você não deve usar, mas numa emergência, aquilo te salva, para pelo menos você chegar num lugar. É uma solução provisória, né? Sim, mas aí é que tá. O problema é que as pessoas não sabem a definição de emergência. O carro para no meio da Avenida Paulista, a pessoa acha que é uma emergência. Não é. Você tá no meio da civilização, dá para tirar o carro de lá de boa, chamando o guincho, tá tudo certo. Guincho, né? Então, nos workshops, eu dou a definição de emergência, que é estrada deserta, à noite, com chuva, né? As crianças chorando no banco de trás. Isso. E o chupa-cabra espreitando no acostamento. Isso é emergência. O menor dos problemas é o chupa-cabra. Criança chorando é complicada. Criança chorando é tenso. E aí todo mundo se desespera. Até o chupa-cabra. É isso. Eu acho que o off-road é muito legal por causa disso, assim, você sai muito da sua zona de conforto, te leva para locais onde muita gente não chega, né? E também você vira mecânico, obrigatoriamente. O off-road te faz mecânico. Mesmo é uma experiência completa, né? Do começo ao fim, com certeza. Gente, o Francisco falando que tem conhecidos que parava carro na descida para dar tranco. Eu conheço muita gente que fazia isso. Muita gente, quem nunca? O duro é fazer isso com carro moderno, sabe? Que aí automático, tudo. Automático nem dá, né? Mas ficar dando tranco em carro todo cheio de coisa sensível como ele tem hoje, a correia dentada mais sensível e tudo. Você estoura uma correia dentada num tranco, perde o motor, né? Então não dá para ficar brincando com essas coisas. Quando era Fusca, tudo bem. Agora não, né? Não. É exatamente o que você falou, emergência, né? Numa emergência, beleza, mas o ideal é evitar. E manutenção preventiva, né? Principalmente no off-road. Porque lá no meio da trilha, no meio do nada, quando estiver atolado, cheio de mosquito, calor do inferno, o carro de lama até a porta, você vai se arrepender de não ter feito a revisão e no meio da trilha seu carro ferveu, né? Aí vai ser mais difícil de arrumar. Né? Então, aqui no incrível manual de off-road, eu dou uma das dicas que é prevenir, né? Antes de ir para a trilha, eu tenho um checklist que eu coloco aqui no manual, esse checklist para você revisar tais e tais itens do carro. Então, você pega esse checklist,
vai lá no seu carro e tchuc, 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 tchuc. Olha, aperta, vê se não tá vazando, tarará, e não entra na trilha se tiver algum problema, né? É aquela coisa, a luzinha do, sei lá, aquela luzinha que parece uma lampadinha, tá acesa, mas tá acesa faz tempo, aí você pega e vai pra trilha, né? Você tem Aham. que lembrar que no off-road você vai exigir às vezes o máximo do seu carro, né? De tração, de freio, depende da trilha, né? Mas você pode se ver numa situação um pouco mais complicada, e aí esse checklist, fazer isso antes e não entrar na trilha com um problema, pode te evitar muita dor de cabeça no futuro Uhum. e pode sair mais barato, né? Melhor você arrumar antes do que depois. É o que eu sempre falo, que deixar quebrar nunca vai quebrar só aquele negócio, vai quebrar outras coisas junto, É. né? Aí é complicado. Mulher, a gente já tá com 1 hora passada de live e eu não quero te prender a noite inteira aqui, porque senão você sabe, né? A gente Não, eu continua esse quero, papo. eu quero. A A minha gente continua primeira esse live, papo Thaís. até quinta-feira da semana que vem. A gente continua aqui. Até o Instagram derrubar, sei lá o que. A Regina, Fala, não, essas mulheres estão há muito a tempo Regina aí é já. querer usar a meia para resolver, que perigo. Ai, gente, é isso. É o que eu falo. A Mi falou desse negócio do ovo no radiador. Teve recentemente um, Arame. um grande influenciador aí, um jornalista, se diz jornalista automotivo, né? Orientando as pessoas a jogar ovo no radiador quando fura. Uhum. Meu, Eu vi. sabe, cara? Aí você Primeira fala, coisa, não deixa furar, né? O que que tem de errado né? no seu radiador que ele furou, né? Pois Porque é. coisa boa não é. Tava Não. enferrujado, você não fez a manutenção, você não Aí, olhou mesmo que antes. tenha sido um acidente, um pequeno acidente, e fez um furo. É o que a gente acabou de falar. Aconteceu isso no meio da Avenida Paulista. Você tá na Paulista, É. tá rolando uma manifestação, te tacaram uma pedra no carro e fez um furo no radiador. Aí, no meio da Avenida Paulista, você vai fazer o quê? Você vai chamar um guincho ou você vai procurar uma feira, comprar um ovo e quebrar no radiador do carro? Gente, não faz Olha, sentido, sabe? aqui no meu livro eu tenho uma regra que é a regra do P7. Em inglês eu vou ler aqui, que senão não consigo. Prior planning and preparation prevents piss poor performance. Resumindo, prevenir é melhor do que remediar. Mas, literalmente, né, planejamento e preparação prévios evitam o mau desempenho, tá? Uhum. E isso é muito importante. E, às vezes, só de você ter uma garrafa de água, um agasalho e um cobertor no carro também pode te prevenir de muita coisa. Porque não é incomum, se a trilha é muito difícil, você entrar numa trilha e ter que passar a noite no carro, entendeu? Então, coisas muito básicas do tipo ter comida, ter agasalho, ter uma bota, ter uma capa de chuva, juro, podem te salvar de muita dor de cabeça. E aqui tem uma história, né? Que é o meu ex-namorado, que ele atolou o carro no Salar de Uyuni, na Bolívia. E foi impossível tirar o carro de lá. Impossível. E lá é um lugar que não pega celular. Então, eu conto essa história aqui. E Uhum. ele teve que caminhar por 20 quilômetros no sal. O amigo dele teve uma queimadura no olho, por causa do reflexo do sol no sal branco. Eles quase Nossa! morreram. Só conseguiu resgatar o carro no dia seguinte, contratando 5 bolivianos com dormentes de trem, que eles conseguiram colocar embaixo do carro, e o carro era assim, ó, o carro andava, punha o dormente na frente, andava Nossa, gente. por, por 3 quilômetros até chegar onde o sal estava duro. Essa história está famosa Uau! na Bolívia. Se você perguntar quem foram os brasileiros que atolaram aqui, aí, ó, eles não tinham água, eles não tinham um agasalho. No Uyuni faz -30 à noite. Eles quase Uhum. morreram. Não foi porque o carro quebrou, eles quase morreram Foi de porque eles frio, de estavam fome. despreparados. Ele achou que
estava andando no quintal dele, né? E não levou um agasalho. Coisas bem simples assim. Que se tivesse escutado a mãe, né? Leva o Ah, casaquinho. mãe, não enche o saco, mãe. Não é? Sempre assim. Leva um casaquinho, pegou um lanchinho. Quer que eu te faça um lanchinho pra você levar? É, Tudo que mãe fala, você tem que aceitar, cara. Porque mesmo que. Ai, levar casaco é o carro que vai carregar, uhum. não é você. Eu queria, eu queria, antes de finalizar, fazer um convite, porque para as mulheres que são a maioria, né, das nossas seguidoras são mulheres, e eu realmente gostaria de ver mais mulheres no off-road. Eu fico muito chateada porque, eventualmente, quando eu participo dos encontros ou eu vou para a trilha e vejo o pessoal andando, 90% dos carros, quem está dirigindo é o homem e a mulher, que é companheira, namorada, irmã, esposa, não importa a relação, mas ela está sempre sentada no banco do passageiro. A gente sabe que elas querem estar ali, elas gostam daquilo, elas gostam da emoção, gostam de fazer a trilha, mas tem que sair um pouco desse espaço do passageiro e pegar no volante. As mulheres não são só boas motoristas. No off-road, essa delicadeza da mulher é extremamente bem-vinda, porque os homens têm um pé muito pesado, eles são muito agressivos e, e esse é o tipo de comportamento que no off-road tem tudo para dar Uhum. errado. Off-road é uma arte sutil de conduzir. Você pisa muito leve no acelerador, muito devagar no freio e você dirige muito devagar. Tanto é que a reduzida, seu carro não passa de 40. Mas o que você faz com uma reduzida, você sobe parede. E a grande qualidade do off-road é você saber dosar o acelerador, embreagem e saber usar essas coisas. E a mulher, isso eu te digo com certeza que nós temos uma sensibilidade excelente para pisar em freios e aceleradores. Eu vejo muito isso quando eu dou os cursos. Elas prestam mais atenção, enquanto que às vezes, não vou generalizar, tá? Eu não estou condenando os homens, mas às vezes os homens entram numa competição entre eles mesmos. Eles Uhum. têm uma carga de machismo, de querer saber mais que o outro e querer mostrar que eles sabem muito. E é muito injusto você olhar um homem e já deduzir que o homem sabe tudo de carro. Eles não sabem tudo de carro. E tudo bem, ninguém Uhum. sabe tudo de carro. Não importa se você é homem ou mulher. E todo mundo tá aí junto para aprender, né? Então, o que impede a mulher de fazer off-road é ela mesma, né? E eu gostaria muito de fazer esse convite para quem está assistindo a live e para quem não está assistindo ou vai assistir, para, se você se interessa, né? Tô muito aberta, né, para conversar, para explicar, para tirar dúvidas. O meu canal está lotado de informação. Eu tenho o curso de off-road que eu estou dando, que é só me chamar que eu vou, e tudo, né? Curso, O livro, livro. YouTube, Instagram, se puder soltar sinal de fumaça, eu vou soltar. Eu acho que o Instagram tá fazendo uns negócios agora aqui, ó. Quer ver? Hoje que eu quero que ele Ah, faça, ele não faz. Quando solta. Ah lá! Aí! Que bonitinho. para mim, não faz. É, não Instagram não me sei. Tá ama. vendo? Eu mando pra você, ó. Pronto. Ah, Aê! que legal. Quando E, faz joia, ele solta fogos. Ah lá! Solta putz, fogos, viu? alta tecnologia. Você vê? Ah, eu tenho mais uma coisa que eu lembrei agora. Olha só, muita gente tem medo de fazer off-road porque vê esses vídeos no Instagram, no YouTube, que a galera destruindo o carro, fazendo aquelas trilhas muito loucas, acelerando, barulho, batendo, carro capotando, carro entrando na água e afundando, carro descendo, capotando enfim, coisas horríveis, e a galera acha que isso é off-road. Então, assim, galera,
isso não é off-road, tá? Isso não é off-road, e off-road nunca, em nenhum momento, é destruir o carro. É muito pelo contrário. Off-road é você se preocupar com o carro, com o meio ambiente e com as pessoas. Eu tenho isso como lema. E off-road é simplesmente você andar numa estrada que não é asfaltada, tá? Então, eu convido todo mundo a fazer off-road, porque off-road não é fazer trilha pesada. É também. Tem gente que gosta, eu gosto, já fiz. Hoje eu não faço mais, mas por questões achei coisas mais legais para fazer com o meu carro. Uhum. Eu percebi também que o carro o 4x4 tem recursos incríveis, que são carros feitos para guerras, né? A maioria deles surgiu de necessidade de guerra, com propósitos de subir parede, derrubar muro. Então, a gente pode usar o 4x4 para muitas coisas, para ajudar pessoas. Você pode ajudar a defesa civil como voluntário, né? Eu já fiz isso. Você pode levar equipamentos médicos para uma tribo no Xingu, né? Já fiz isso também. Recomendo, são experiências maravilhosas. E você pode simplesmente ir para Campos do Jordão e fazer uma trilha. Você já está fazendo off-road, entende? Uhum. Porque off-road não precisa ser um rock and roll pesado. Você não precisa destruir o seu carro, você não precisa atravessar um rio. Não precisa. Se você não quiser, não vá, né? Faça um passeio gostoso, tranquilo. O Francisco falou, natureza. E é isso. O off-road vai te levar para cima de montanhas, para perto de geleiras, vai te levar para desertos, você vai ver vistas maravilhosas que com um carro comum 4x2 você não chegaria. Não. E não precisa sofrer. Não é para você passar nervoso, não é para você tremer, não é para você suar dentro do carro, ficar com medo. É para você curtir o passeio, né? Então, esse é o recado. Usem o 4x4 por prazer, né? Porque é para isso que foi feito, né? É feito para viajar, é feito para curtir a natureza, não é para destruir carro. E o dia que você perceber que você tem um carro que é um tanque de guerra, mas que ao invés de guerra você vai fazer paz e amor pelo mundo e poder ajudar pessoas, é maravilhoso, gente. A gratidão que você recebe quando você chega num local isolado para levar fralda para as crianças, para levar água. A Defesa Civil adora quando grupos de jipeiros se mobilizam para ajudar. Eles realmente ficam felizes, agradecem, mas, gente, quem ganha é a gente. Te digo com certeza, até arrepia, porque eu percebi assim que é muito mais gratificante você fazer uma trilha, passar por obstáculos, quebrar barreiras ali, blá, 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 e chegar num lugar e ajudar uma pessoa, do que simplesmente sair, me divertir, andar na lama, voltar para casa e lavar o carro. Sim. Então, tem gosto para tudo. Tem gente que só vai fazer off-road com um grupo de passeio, pagando um guia, também vale, né? Você também vai fazer muitos amigos desse jeito. Tem gente que prefere viajar sozinho. E tem gosto para tudo. Tem O gente importante que só vai fazer off-road no shopping. tem aquele que vai fazer off-road, tem gente que vai comprar o carro só para pagar de gatinho. Mas tudo bem. O importante é que a pessoa está feliz. Eu não Isso. vou criticar, Ninguém entendeu? vai julgar. Não, não vou mesmo. Não vou. O cara pode comprar um hammer, botar prancha de desatolagem, guincho e nunca usar. Mas ele ficou feliz. Ficou feliz. E o carro é dele, ele O faz o que carro é ele dele, quiser. a direita é dele, faz Né? o que ele quiser. É. Meu, eu adorei. Obrigada pelo papo. E ainda tem muita coisa que eu gostaria de perguntar, então se você topar, eu vou te convidar de A novo em outras corrida. ocasiões. Agora eu já sei qual botão que aperta. Pronto, tá vendo só? Agora você já teve a experiência, já sabe como funciona, já viu que a galera é super 10 que vai Já vi, comentando. já vi. Francisco insiste no Fusca. Fusca, meu querido. Fusca serve para 3 coisas. É. Devia ter Fusca
só Fusca em autoescola, porque as pessoas deviam aprender a dirigir em Fusca para dar habilidade para as pessoas ao volante. E aí, fora isso, o Fusca serve como um ótimo galinheiro e vaso de planta. Fica muito bonito também no jardim. Fica lindo. Gente, demais. Mi, Pessoal, eu brigadão. queria Pessoal que muito assistiu, agradecer. brigadão. Agradecer Ó, você e todo mundo que está assistindo. Já entrou e saiu muita gente. Tem gente entrando sim, agora. tem. Espero que Então, assistam, né? O que a ficou live gravado. vai ficar gravada, Ah, tá? legal. E aqui em cima, no nome da live, vocês conseguem ver o perfil da Mi também para já seguir ela, viu? Lá no perfil tem os links pro Engata, YouTube e tudo mais, né? engata e vai. Engata e vai. Adorei. Muito obrigada, Mi. Muito Obrigada, obrigada, pessoal que Thaís. assistiu. A gente passou um pouquinho do horário, mas foi com muita qualidade, então valeu muito a pena. Adorei. Um Beijo para beijão. Regina, minha ex-aluna, minha fã favorita, adoro ela. Ai, que demais. Beijo para todo mundo. E beijão, Thaís, adorei, de verdade. Eu quero. Obrigada pela Vamos presença. fazer outra, e meu, faz pergunta mais difícil. Tá bom, você fará umas. Legal. Umas Um beijo. escabrosas, assim. Um beijo, povo. Ótimo fim de semana. Tchau. Eu não sei desligar, tá? Pode deixar, eu desligo para todo mundo.